Você já ouviu falar aí na síndrome do ovário policístico? Esse é um problema que atinge cerca de 7% das mulheres em idade reprodutiva e é mais sobre isso que nós vamos falar com um querido amigo, companheiro, entende de tudo, ginecologista, Dr. Talvanes Ferrari Parísio. Que saudades, doutor Talvanes! Saudade minha, Ó, gente, prazer. doutor Talvanes, nós temos eu, pastor Leozão, meu esposo, com ele, sua esposa querida. Um beijo, saudades dela também. Temos, assim, um relacionamento, glória a Deus. Ele esteve quando nós tínhamos o programa Acesso Livre. O doutor Talvanes estava lá conosco. De fato. E a gente tinha um bloco onde ele entrava e tirava todas as dúvidas voltadas à questão aí da sexualidade, toda dúvida que o pessoal tinha. O doutor Talvanes fazia sucesso demais. Entende tudo Deus seja dessa louvado. área. Que bom você estar aqui, Prazer doutor enorme. Talvanes. Bom dia, telespectadores, telespectadoras. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor Talvanes, o que é a síndrome do ovário policístico? Tá, vamos começar definindo, porque a definição vai excluir um monte de coisas que acontecem e que causam confusão nas pessoas. Ok, claro. Primeiro, síndrome de ovário policístico, na verdade, ela não deveria ser chamada assim porque ela não é uma doença. Não é, então não seria nenhuma síndrome. Choquei agora, né? Ó. O ovário policístico, ele é um sintoma de uma outra doença, normalmente ligada à anovulação. As pessoas que não produzem óvulos, que não estão ovulando ativamente a cada ciclo, elas podem ter um ovário policístico. Então, o ovário policístico ele é um sintoma. Vou explicar. Sim. Olho vermelho é um sintoma de uma doença chamada conjuntivite, ou seja, pode ser um sintoma Sim. da doença, pode ser sintoma da irritação, mas ele é conjuntivite, vai ter olho vermelho. Olho vermelho é sintoma, conjuntivite é doença. Ovário policístico Não é doença. é um sintoma. Isso eu estou falando porque uma autoridade mundial em endocrinologia ginecológica, o professor Lucas Viana Machado, a quem eu mando um grande abraço, é mineiro de Belo Horizonte, é autoridade mundial. É uma pessoa, assim, de vastíssimo conhecimento, um pesquisador, um professor, uma pessoa que a gente tem o maior orgulho de tê-lo aqui. E ele diz isso com muita propriedade, respaldado pelas outras 4 autoridades mundiais no assunto. Um deles, o professor Leon Sparrow, que também fala a mesma coisa. Então, para entender E ela é o que sintoma de acontece. qual doença, então, seria? Pois é. Então é o seguinte, vamos tentar entender uma coisinha aqui. A cada mês, a cada ciclo de 28 dias aproximadamente, a mulher produz um óvulo na sua fase reprodutiva, né? Certo. Ela produz um óvulo que vai propiciar a reprodução humana. Esse Ok. óvulo pode ser fecundado, vai resultar em gravidez. Não foi fecundado, vai ser absorvido e vai resultar em menstruação. Por uma alteração na síntese de hormônios, no equilíbrio entre os hormônios, porque os hormônios eles têm que estar, é uma orquestra. Se alguém desafina a música toda, a melodia toda vai embora. Ó. Então, o que vai acontecer? Por desequilíbrio, principalmente quando há desequilíbrio no hormônio chamado luteotrópico, é o LH, ele aumenta um pouquinho e ele deprime a ação do hormônio folículo estimulante. O que é folículo? O ovário de uma menina na 20ª semana de gravidez, dentro do útero da mãe, tem 7 milhões de folículos. Nasce com 1,5 milhão de folículos. Se torna mocinha na puberdade e preserva aí em torno de 300 a 450 mil folículos que a cada mês, alguns deles vão ser estimulados pelo FSH, folículo estimulante hormônio, que vai fazer com que ele se transforme no óvulo. Ele vai crescendo, vai adquirindo certas características e aí ele é expelido e vai para a trompa e pode ser fecundado. Quando você aumenta o LH, você deprime o FSH, que é o folículo estimulante. Certo. Vários folículos no ovário vão ser estimulados de uma maneira limitada, não chegando a amadurecer para virar um folículo dominante e ovulatório. Você vai ter ali folículos de 2 a 6 milímetros. Deveria ter um de 18 milímetros que desenvolvesse plenamente e se tornasse óvulo. Vários deles, assim estimulados limitadamente, vão ficar na periferia do ovário. Por isso o aspecto multicístico, que são aquelas bolinhas no ultrassom, que o ultrassonografia precisa ver, várias bolinhas ali de pouca captação de imagem. E isso, consequência do desarranjo, tá?
desses hormônios vai produzir, sim, vai se acompanhar de outras sintomatologias, tá? Mas ele é um sintoma, junto com a possível obesidade, junto com o possível crescimento excessivo de pelo, junto com o possível aumento da oleosidade da pele, então, junto as com causas, possível infertilidade. As causas para que... a gente pode continuar chamando de síndrome? Dessa síndrome do ovário? Vamos combinar sobre o ovário policístico. Como é que a gente pronuncia, então? Vamos combinar que se chamar síndrome do ovário policístico é um termo errado. As causas do ovário policístico seriam quais, então? Basicamente, a anovulação. A anovulação causada por quem? Desarranjo entre os hormônios, principalmente causando a situação em que a mulher, ao invés de produzir plenamente os hormônios esteroides sexuais femininos, sim, ela começa a produzir uma quantidade um pouco maior de esteroides sexuais masculinos, androgênios, tá? Por isso ela tem essas situações em que aumenta pelo, em que, em casos extremos, pode alterar a voz, né? Pode alterar a distribuição de gordura corporal e a oleosidade da pele também. Certo. Tá? As causas da anovulação que podem trazer o ovário policístico normalmente, sim, estão ligadas a tumores do próprio ovário, tumores da hipófise do hipotálamo. Existe um eixo que é hipófise, hipotálamo e ovário. Eles trabalham se comunicando, eles conversam. Então, o hipotálamo manda hormônio de liberação de gonadotrofinas, a hipófise manda luteotrópico e folículo estimulante, o ovário recebe isso lá embaixo, entende que tem que mandar estrogênio e progesterona, e eles ficam conversando. Quando um percebe que o outro não está atuando corretamente, ele aumenta essa pressão sobre ele. Só que um aumento de um hormônio geralmente causa a inibição de outro. Estão envolvidos também o fígado e o pâncreas, através de substâncias também que estabilizam esse sistema. Quando um deles se altera, a tireoide também, o hipotireoidismo é causa também. Então, todo o sistema vai se alterar. Hipotireoidismo, tumores do ovário, tumores da hipófise, tumores, principalmente os secretores de hormônio, tumores do hipotálamo, a produção inadequada pela hipófise de prolactina, que é para produzir leite, né? Também é outra situação. Então, essas são as causas principais, sim, da anovulação que pode causar o ovário policístico. Atualmente, essa questão do ovário policístico tem aumentado, doutor Talvanes? Como que a gente pode prevenir? Vou explicar. Isso? Na verdade, ele é mais diagnosticado. O que aconteceu? O ultrassonografista está mais capaz e o equipamento está cada vez melhor. Então, é muito comum o ultrassonografista falar assim, percebi aqui, coloca lá no laudo, ovários que eles chamam de polimicrocísticos. Muito bem. Nem todos os ovários que se apresentam assim no ultrassom, aquilo ali é uma imagem, se comportam como ovários policísticos causados por anovulação. Tem muita gente que apresenta esse quadro transitoriamente, não tem prejuízo da fertilidade, não tem prejuízo da pele, não tem prejuízo de pelos e nem da sua distribuição de gordura corporal e nem efeito retroalimentativo disso, mas tem essa figurinha lá. Então, é muito comum a menina que diz que tem ovário policístico, mas menstrua todo mês. É muito comum a menina que diz que tem ovário policístico engravida com maior facilidade. Porque o ovário policístico verdadeiro, causado pela anovulação, vai causar distúrbios de quê? Ela vai menstruar menos. Em torno de 80% daquelas que menstruam com ciclos superiores a 35 dias de intervalo, ou aquelas que têm ciclos com intervalo superior a 90 dias, em torno de 80% vai ter ovário policístico. Até tem uma pergunta aqui lá, da Sim. Joana de Santa Luzia. Só pode complementar, só porque em relação a isso. A minha filha tem dificuldade para menstruar. Isso pode ser ovário policístico? Joana, isso vai depender da idade. Não vai classificar uma menina que menstruou aos 9, 10, 11, 12, 13 anos até os 19 anos de idade com ovário policístico. Isso é um erro comum, inclusive, entre médicos, classificar uma menina dessa. Ela tem imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Após essa idade, né? Aí sim, se ela tiver ciclos longos, acima de 35 dias de intervalo, ou falhas menstruais acima de 3 meses, aí é bom se investigar uma causa de anovulação e aonde poderá existir o ovário policístico. Agora, se essa menina tem menos de 18 anos, ela não adquiriu maturidade ainda na produção de esteroides sexuais femininos, não deve ser classificada e é comum que elas tenham falhas menstruais frequentes. Isso é normal para a idade delas. Você estava comentando de sintomas, não é? Alguns sintomas
para a pessoa que está assistindo? Sim, então é o seguinte, o quadro clássico de anovulação ligado ao ovário policístico, ele vai ser mais comum na mulher obesa, ele vai trazer aumento da secreção da pele, então vai haver mais acne, vai haver uma distribuição normal de pelos, é muito comum a concentração de pelos em meninas aqui nessa parte do rosto e também nos seios, entre os seios, a gente chama de surtismo, aumento da produção de pelos, né? E aumento, o espessamento desse pelo, um pelo mais grosso, um pelo mais feito assim a figura masculina do que a figura feminina. Certo. E os tratamentos vão ser imaginados de acordo com a necessidade da paciente. Bom, doutor, eu tenho pelos, então nós vamos tratar essa questão da distribuição normal de pelos. Doutor, obesidade. Aliás, a epidemia de obesidade está terrível. É verdade. O emagrecimento já é um tratamento para aquelas que estão acima do seu peso. Tá? Sim. Os recursos, você deve procurar um especialista, ele vai te passar os recursos adequados para o tratamento do surtismo, que são os pelos, para o tratamento da obesidade. Se é um caso de infertilidade, tem dificuldade de engravidar, deve procurar um especialista que pode fazer um tratamento clínico. Se esse não resultar, pode ser feito um tratamento mais sofisticado, uma clínica de fertilidade. Os tratamentos do hipotireoidismo, enfim, o tratamento deve ser focado naquilo que a paciente precisa. Ou aquela que divide-se assim classicamente, aquela que quer engravidar, aquela que não quer engravidar, no caso da fertilidade. As que não querem engravidar, para a gente prevenir que esse endométrio, que é a mucosa interna do útero, fique estimulado pelo estrogênio durante um grande período e cause um aumento do câncer de endométrio, aumento do câncer de mama, deve ser usado o anticoncepcional para estabilizar essa anomalia hormonal. Tem uma pergunta aqui para o senhor, doutor Talvanes. Minha irmã foi ao médico e ele disse que ela tinha ovário policístico desde que nasceu. Isso é possível? E que isso não tem cura. É a Jéssica de João Pinheiro, Minas Gerais. Obrigada, Jéssica. Deus te abençoe. Jéssica, João Pinheiro, muito bom dia. Desculpa, com todo respeito a esse colega, não existe a possibilidade de ter ovário policístico desde o nascimento. Pode ser visto no ultrassom, mas não pode ser classificado na categoria de ovário policístico. O ovário policístico, ele pode ser visto, não estou dizendo que ele não seja visto a figura dele lá no ultrassom, mas o comportamento, as consequências, elas se dão essencialmente na fase madura da mulher, ou seja, fase reprodutiva plena. A mulher pode reproduzir desde 12, 13 anos de idade. Eu estou falando que a fase reprodutiva plena a partir de 19, 20 anos de idade, quando o corpo também está preparado para receber a própria gravidez. Doutor Talvanes, eu ficaria com o senhor aqui a manhã inteira. Porque aqui é uma aula, aprendendo sempre com o senhor. Muito obrigado. O senhor vai voltar mais? Vou, é um prazer. Estar com vocês é um prazer. Rede Super eu fico pressionando ele, porque ele trabalha muito, graças a Deus, atende muitas pessoas, né? E aí, quando ele tem um espacinho, ele... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.